No programa anterior, a gente conversou sobre como montar um orçamento familiar, quitar as dívidas e iniciar uma poupança. Hoje nós vamos novamente conversar com o planejador financeiro Walter Policy Jr., da Policy Consultoria, para saber onde começar a investir essa poupança. Olá, Walter. Olá, Juliana. Agora que eu comecei a poupar algum dinheiro, onde é que eu devo investir esse dinheiro? Quais os fatores que eu devo considerar para saber qual é o meu perfil de investimento? Tem dois pilares que devem nortear os investimentos de todo mundo. E normalmente é o que as pessoas esquecem de fazer. Todo mundo lembra quanto rendeu a aplicação e normalmente lembra quando rende bem, né? Quando rende mal, ninguém conta para os outros. Mas tem dois pilares fundamentais que são a base dessas escolhas. O primeiro deles é o objetivo. Então, antes de começar a poupar, coloque quais são os seus objetivos. Liste por prazo. Eu tenho como objetivo trocar de carro, comprar uma casa, fazer uma viagem. E aí, para cada um deles, você vai ter um investimento mais adequado. Então, se eu quiser comprar uma casa, eu posso começar a poupar, por exemplo, num fundo imobiliário, que tem a ver com imóveis. Se eu quiser me aposentar, eu posso fazer um plano de previdência. Se eu quiser um dinheiro para reserva de emergência, né, o colchão financeiro, como a gente chama, eu posso colocar na poupança. Com relação ao perfil, é bastante importante que a pessoa se conheça. Então ela tem que saber, se o meu investimento um dia cair um pouquinho abaixo do que o dinheiro que eu coloquei, eu lido bem com isso? Ou aquilo vai me dar uma angústia? Se aquilo me der uma angústia, eu tenho que ter investimentos que não deixem isso acontecer. Porque não pode ser uma coisa desconfortável para mim. E para quem está começando a poupar, tem um saldo mínimo que eu devo ter na poupança antes de começar a pensar em outros investimentos ou não? Eu posso começar a colocar direto na renda fixa ou na renda variável? O ideal é que a primeira poupança de todo mundo, primeiro investimento de todo mundo, seja a criação de uma reserva de emergência. Esse dinheiro serve para eventuais coisas que podem acontecer na vida da gente, para as quais a gente não tem essa previsão. Ele varia alguma coisa entre 6 e 12 meses do seu custo. Então, se o meu custo familiar é de R$2.000, eu vou ter ali de 12 a R$24.000 poupados num lugar quietinho, que não vai servir para nada, apenas para me dar segurança. Normalmente a gente recomenda a própria caderneta de poupança para fazer isso, porque ela tem uma rentabilidade mais baixa, mas ela tem muita liquidez. E uma coisa importante é que ela não paga imposto de renda. Depois disso, aí sim eu tenho que fazer um mix de investimentos entre renda fixa e variável, sempre balizando pelos objetivos que eu tracei. Qual é a diferença entre renda fixa e renda variável? Olha, renda fixa, por definição, é um dinheiro que eu empresto para alguém sob uma determinada taxa de juros. Então ele vai me pagar aquela taxa de juros, pode ser o banco, pode ser uma empresa, mas ele vai me pagar uma taxa de juros. Então eu não tenho muito risco, eu sei o que vai acontecer. Com relação à renda variável, é diferente. Na maioria dos casos, eu me torno sócio de uma empresa, como as ações, por exemplo, que é o maior exemplo disso. E aí eu não sei o que vai acontecer com essa empresa no futuro. O que a gente indica é que a renda variável serve para os seus objetivos de prazo mais longo. A partir de 3 anos, por aí, você pode começar a investir em renda variável. Já para objetivos que tenham prazos menores do que esse, o ideal é a renda fixa. Então, não necessariamente a renda variável é só para quem já tem investimentos em renda fixa? Não. Aliás, o ideal é que o seu portfólio de investimentos seja bastante diversificado e contemple tanto renda fixa quanto renda variável. E aqui no Brasil, a gente tem um fator muito importante para decidir investimentos, que é a taxa de juros. Nossa taxa de juros é muito alta, ou seja, a renda fixa aqui no Brasil paga muito bem. Verdade, aqui os juros que a gente paga são estratosféricos, né? Tem sua razão de ser, mas o fato é que eles estão aí. Isso faz com que, em geral, na análise de investimentos, eu tenda mais para a renda fixa. Agora, com um prazo mais longo, a gente espera, e na verdade é quase uma certeza, de que esses juros não vão se manter nesse patamar. Quando eu digo longo prazo, eu quero dizer 10, 20, 30 anos. Já a renda variável varia, claro, mas com a economia. Então, a gente espera que as empresas tenham um desempenho sempre superior aos juros de mercado, porque se não fosse assim, todos os empresários venderiam as suas empresas e aplicariam na renda fixa. Tá ótimo, Walter, obrigada. Esse foi o programa Folha Invest na TV Folha. Na semana que vem a gente volta com mais um convidado. Obrigada.